Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Pamela Zequim, sou terapeuta há mais de 10 anos e coordenadora da única formação de terapeutas xamânicos a nível capacitação profissional, que é a extensão universitária reconhecida pelo Ministério da Educação, a única do Brasil. E hoje eu venho trazer para vocês um tema um tanto polêmico, mas muito especial e necessário também da gente estar falando, que é sobre a utilização inapropriada das medicinas da floresta e alguns riscos que as pessoas acabam correndo. E claro, principalmente como poder se proteger mais, como identificar, né, se este é um caminho literalmente para você ou não, e assim trazer mais segurança para sua vida, ou às vezes para alguém que você conhece, né, que consagra ou quer consagrar as medicinas da floresta. Gente, a gente estudar, né, ter informações nunca é demais. Afinal, a gente não pode brincar com a nossa saúde mental, emocional, espiritual, física também. É dever de cada um de nós estarmos zelando tanto pela força espiritual, quanto pelas sagradas medicinas, mas principalmente também pela nossa própria cura. Primeira coisa que eu quero trazer, né, aqui, que eu acho muito importante e relevante, é um tema que é um tanto polêmico. Eu já fiz algumas caixinhas de perguntas, inclusive, né, lá no Instagram, aonde eu perguntei para as pessoas, né, que para você, xamanismo, precisa da utilização das medicinas da floresta, como da ayahuasca e do rapé, e muitas pessoas, elas, 82%, se eu não me engano, né, no total de centenas que responderam, disseram que sim, mas quando na verdade este é um grande equívoco. Para a gente estar consagrando as medicinas da floresta, a gente não necessariamente é praticante do xamanismo, assim como para a gente praticar o xamanismo, a gente não precisa estar consagrando estas medicinas da floresta, como a ayahuasca, como um rapé, por um exemplo, né? Então, se você tinha ou tem essa crença, né, já quebra ela agora. No decorrer desta aula, deste vídeo, eu vou estar ensinando, explicando, tintim por tintim, para vocês. Hoje é um dia um tanto atípico, né? Ontem eu recebi uma notícia através de uma aluna falando que estava tendo, né, muitos comentários na internet de uma moça chamada Jéssica, que aparentemente, né, tinha entrado em um surto em função das medicinas da floresta, da expansão da consciência. Então eu fui, claro, pesquisar para entender um pouco mais do caso e trazer, né, este tema tão importante para vocês. Uma coisa que eu já quero adiantar: não cabe a mim nem a ninguém estar julgando, né, a vida de ninguém, porque só a gente sabe, né, o que a gente passa na nossa vida. Não, acho que ninguém tem o direito de falar para o outro ou do outro, né, o que tá certo, o que tá errado, entre outras coisas. Somente a Jéssica mesmo pode dizer o que aconteceu com ela, o que está acontecendo com ela, assim como as pessoas próximas que realmente, né, convivem com ela há muito tempo, como pai, como mãe, familiares, né? Porque pelo que eu entendi, eles têm uma boa relação, um bom contato. Então, primeira coisa, não caiam nessa de querer julgar, né? Ser o juiz que vai ditar as regras da vida dos outros. Infelizmente, eu já quero dizer que além dessa situação que ela está passando, que já é muito triste, e eu sinto muito do fundo do meu coração, Jéssica, se um dia você ver esse vídeo, saiba que é real, fico até arrepiada aqui falando sobre isso. É triste mesmo é ver também tantas pessoas querendo explicar o que estava acontecendo. Por um exemplo, que ela falar que ela tem uma possível bipolaridade, que aquele era um episódio de mania. Falar que aquilo era um processo de obsessão espiritual, que com certeza era um obsessor que estava dominando ela, a vida dela. Gente, esse tipo de comentário, assim como tantos outros, eu entendo que você acha que às vezes pode até estar ajudando, independente da sua master experiência dentro dessa situação ou não. Mas esse tipo de comentário não ajuda, nem a Jéssica, nem a família dela e nem ninguém. O melhor que a gente pode fazer é sempre cuidar da nossa vida, mandar as melhores energias e também estudar sobre o nosso próprio caminhar, né? Fazer o melhor da nossa própria vida. Por quê? Esse tipo de comentário, quando ele não é solicitado, ele acaba sendo algo
prejudicial, que não está agregando a vida dela, a vida da família dela em absolutamente nada, porque só eles sabem o que eles estão passando. Gente, disseram também, né, que poderia ser em função da ayahuasca por conta do rapé, entre outros. Quem sabe disso é somente a Jéssica e a sua família. E se não sabem ainda, tenho certeza que eles estão se empenhando neste momento ao máximo para estar descobrindo o que está acontecendo ali. E eu torço do fundo do meu coração que encontrem profissionais sérios para estar dando suporte tanto para ela quanto para as pessoas próximas a ela, para que consigam equilibrar, trazer clareza, trazer paz, trazer equilíbrio, trazer saúde integral o mais breve possível. Eu vi que ela estava, né, consagrando a medicina da ayahuasca, rapé, trazendo alguns relatos, inclusive a questão, né, do chat GPT. E uma coisa, né, gente, eu sempre falo para vocês, antes da gente querer tomar a medicina da floresta, a gente precisa ter um mínimo de autoconhecimento sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre o todo. Antes da gente querer tomar a medicina da floresta, é importante que a gente estude também sobre as medicinas da floresta, para entender se aquilo realmente se faz necessário na nossa vida, se nós somos uma pessoa realmente apta a estar consagrando, né? Por quê? A maior parte das pessoas que vêm para este caminho do xamanismo, que quer utilizar as medicinas da floresta, mas sem um preparo literalmente para isso, muitas vezes porque naquela inocência ouviu de alguém que foi bom, que teve uma cura, que teve isso, que teve aquilo, mas gente, o que é realidade para um não necessariamente é para o outro. A gente tem que sempre olhar para nós, para nossa própria vida, para nossa própria busca, para nossa própria história, para o nosso próprio corpo, né? Porque tem gente que não é para estar consagrando as medicinas da floresta. Pessoas, por um exemplo, esquizofrênicas, não podem nem passar perto da ayahuasca. Ou que tem um histórico na família, porque pode aflorar. Porque a ayahuasca, o rapé que está trazendo algo assim? Não, ele só vai aflorar aquilo que já existe dentro de você. E eu sei que às vezes a nossa alma, gente, ela pode doer a ponto da gente estar disposto para tudo, né? Tudo, literalmente, para ter uma resposta na nossa vida. Mas às vezes, a maior resposta é a gente também procurar por profissionais sérios que vão nos auxiliar, né? A dizer se realmente é uma medicina da floresta que a gente precisa, ou às vezes é um outro tipo de terapia, às vezes passar e tomar até um medicamento alopático, né? Por um momento da nossa vida. As medicinas, elas não são para todas as pessoas e nem todos os momentos de vida. Então, sim, a ayahuasca, a medicina do rapé pode ter, sim, dado mais força do que já estava dentro dela, mas não que tenha causado este desconforto, vamos colocar assim, que ela acabou passando. Então, isso tudo, gente, é muito sério. Antes da gente tomar a medicina da floresta, a gente tem que se estudar. A gente tem que estudar sobre as medicinas da floresta. A responsabilidade sobre a nossa cura, ela é nossa, tá bom? Outra coisa muito importante. Você começou a se estudar, viu sobre as medicinas, né? Estudou também um pouquinho. Saiu dessa onda de querer pela cabeça de outros, ou porque você viu um vídeo na internet, porque você leu uma matéria, porque você leu alguém falando que era bom, né? A gente precisa aprender a analisar todos os fatos e não somente ir, né, nesta ideologia. Inclusive, outro passo muito importante, procurar local sério. Eu não sei onde foi que ela tomou medicina, né? Mas tá indo no local sério. Pra quê? Pra preencher uma ficha anamnese que pergunte sobre todos os estados dela, desde o físico, mental, emocional, espiritual, inclusive do porquê ela tá indo ali, tá, tomar medicina, o que ela tá querendo atingir, buscar, como que ela chegou ali, se foi numa busca da internet, se foi numa indicação, o que ela tá buscando da vida dela, qual é o momento, né? Histórico familiar também, de saúde, tudo isso é muito importante e relevante
para a gente estar entendendo se a pessoa está apta ou não a consagrar medicinas da floresta. E centros sérios não tem problema nenhum em aplicar o máximo de segurança. Eu, gente, como coordenadora da única formação de terapias xamânicas, que é capacitação profissional, que é extensão universitária e que é reconhecida pelo Ministério da Educação, maior órgão de educação do nosso país, com muita segurança, né? Com muita maestria. Literalmente, eu falo para vocês, eu não fico ensinando meus alunos a ficar servindo medicina da floresta, tuchando medicina da floresta nos outros. Muito pelo contrário, dentro da minha própria formação, 95%, tá? Eu ensino como a gente ter uma mente saudável, como a gente ter uma autonomia, né, das nossas emoções, um equilíbrio, como a gente trabalhar as nossas energias, como a gente ter saúde, prosperidade, abundância, alegria, sentido, né? A cada passo na nossa vida, esse equilíbrio, essa manutenção, como a gente conhecer os nossos traumas, ressignificar, como trazer a nossa força à tona. Antes de querer, né, tuchar medicinas da floresta em todas as pessoas, muito pelo contrário, eu vou, né, às vezes eu falo até na contramão da maioria, porque eu trago muita consciência para todos que trilham o método Seja Sua Própria Medicina, e só utilizar medicinas da floresta se realmente se faz muito necessário, o que eu acabo, né, às vezes sendo taxada até de muito chata, entre aspas, por muitos. Mas por que, gente? Eu tenho esse entendimento que as medicinas da floresta, elas não podem ser essa ilusão que muitos vendem e trazem por aí. A gente tem que primeiro ser a nossa própria medicina. As medicinas da floresta, elas podem ser uma ferramenta que vai auxiliar uma pessoa na sua vida, mas isso vai depender de uma série de fatores. Não caia numa ilusão de achar que uma ayahuasca ou um rapé vai resolver a sua vida. Você sabia que um chá de boldo, ele é tão eficaz quanto você tomar ayahuasca, quanto você tomar rapé? Um chá de camomila também são medicinas da floresta. Tudo que vem da floresta é medicina da floresta. Nós que, infelizmente, acabamos criando, né, essa bolha de que xamanismo é ayahuasca e o rapé, quando o xamanismo é muito além disso, e de que medicinas da floresta é somente isso. Por quê? Tá virando uma moda. De fato, na história nunca se teve tantas pessoas fazendo a consagração. Por um lado isso é maravilhoso, mas por outro lado isso também acaba se tornando perigoso, tá? Então, busque, né, ter um autoconhecimento profundo sobre você. Se você um dia quiser estudar, ser sua própria medicina, sem medicinas da floresta, apenas tendo conhecimento e a prática correta, que vai transformar você numa pessoa sábia, sadia, firme, forte, que vai se conhecer em maestria e saber fazer as manutenções necessárias na sua vida, lidar com a sua mediunidade, lidar com a sua espiritualidade de uma forma saudável. Eu vou ter o maior prazer, a maior honra em poder te ajudar dentro deste caminho. Assim como se você um dia, quero estudar, mas eu também quero um dia experimentar as medicinas da floresta na minha vida. Vou ter a maior honra também, tá? Te ajudando, né? Te ensinando, te dando a mão, literalmente, dentro deste caminhar, inclusive indicando locais sérios, ou inclusive te avisando quando eu for realizar uma cerimônia com as medicinas da floresta com os povos indígenas, para que você possa participar de uma forma segura. Mas, gente, sem, né, esse tipo de conhecimento, que às vezes é você estudar o método Seja Sua Própria Medicina, ou algum outro curso, ou ao menos está fazendo terapia, não precisa ser comigo, gente, tem um monte de pessoas hoje que elas estão habilitadas, inclusive posso te indicar uma lista dos terapeutas formados por mim também, se você quiser. O que não dá é pra gente ficar, né, dando desculpas. Vou tomar medicina, vou achar que eu vou ter um milagre, vou achar que isso daqui vai expandir um todo, porque não é assim. A ayahuasca, ela é maravilhosa, mas às vezes ela pode mostrar alguma coisa pra você que você não estava preparado para ver. As medicinas, a espiritualidade, gente, trabalha muito através dos símbolos. Então, nem tudo que a gente vê dentro de uma força é real, aconteceu. Às vezes é a forma, né, que a nossa espiritualidade, né, o nosso inconsciente
tem de se comunicar com a gente, de trazer aquela mensagem através de uma figura para que a gente possa entender o que significa para mim, tipo uma porta para você vai ser diferente, o que uma cor significa para mim, para você vai ser diferente. Então a gente nunca pode se apegar somente àquilo que a gente sente numa força, nem às visões que a gente tem, porque podem sim ser distorcidas por nós. Significa que a espiritualidade está errando com a gente ou mente? Não. A gente que precisa desenvolver este autoconhecimento profundo para estar trazendo as compreensões necessárias através, né, da nossa própria história. E é um estudo, gente, que não é do dia para a noite, né? A gente estuda dia após dia durante uma vida e outras ainda para começar a literalmente poder compreender o que é isso. Mas imagina se a gente nem se dispõe a estar fazendo esse estudo. Como fica difícil? Como que fica aberto este canal para as dúvidas, para as ilusões, para as confusões e para um todo? Assim como as medicinas da floresta podem nos levar a regressões? Pode. Pode trazer coisas dolorosas pra caramba? Pode também. Mas significa que aquilo tudo foi real? Não. Como que você vai ter certeza de algo que aconteceu em outra vida? Eu, sinceramente, jamais me arriscaria a dizer, nossa, tenho certeza que foi na outra vida que isso aconteceu. Por quê? Gente, porque tem muita coisa, principalmente quando a gente fala do mundo espiritual, que é um grande mistério e às vezes a gente pode acabar se apegando numa visão, numa sensação e que a gente mesmo distorceu a mesma. Porque lembra, a gente tem uma mente limitada, né? A gente precisa trabalhar para ir fazendo, né, como um descascar de uma laranja, é o autoconhecimento. Então, às vezes, a gente acreditar numa coisa que a gente viu dentro de uma força das medicinas da floresta pode ser um grande equívoco e destruir a nossa vida. Porque podemos, né, ficar bitolados naquela ideia, naquela visão, naquela sensação e perder o nosso tato, o nosso senso de presença, de realidade. E perder a oportunidade que a gente tem aqui na nossa vida. Seja lá o que acontece dentro de uma força, dentro de uma miração, dentro de uma visão espiritual, como assim as medicinas da floresta. Nada disso traz o nosso dever de ser o nosso melhor a cada momento na nossa vida, com consciência, com presença. Então, dentro do método Seja Sua Própria Medicina, principalmente de xamanismo, a gente fala muito sobre a força espiritual, ancestral, reencarnação. Só que, uma coisa que eu friso muito com os meus alunos, jamais devemos se prender ao que foi, consciente, inconsciente, da força ou não da força. O nosso foco sempre deve ser trazer a nossa consciência para o presente e fazer a integração de um todo. Sentiu algo? Viu algo? Tá bom, vamos fazer uma analogia com a sua história, com a sua essência, principalmente com o momento de vida que você está, com aquilo que a gente pode reconhecer. E para tudo isso, gente, leva tempo. Então, não é a ayahuasca ou o rapé que vai fazer de você ser alguém melhor. É a sua consciência, é aquilo que a gente consegue literalmente estar integrando. Então, a gente não precisa estar tomando medicina da floresta para a gente estar praticando o xamanismo. Se você quiser aprender, né, como trazer essa força espiritual para sua vida, para o seu dia a dia, mesmo que sem as medicinas da floresta, eu vou ter muita honra em poder te ajudar e te guiar. Existem diversas técnicas, tanto de sabedoria quanto de práticas, para estar fazendo essa integração, para estar ajudando a gente ser essa força viva no nosso dia a dia. Então, eu vou te dar, né, inclusive uma sugestão. Agora mesmo, caso você sinta no seu coração, feche seus olhos por um instante. Faça algumas respirações profundas. E por um instante, sinta o seu corpo. Como que está todo o seu corpo, da sua cabeça até os seus pés? Tem algum local que tem uma tensão? A sua respiração, ela tá vindo mais pro peito, tá vindo mais pra sua barriga. Simplesmente inspire profundamente e solta o ar.
Tem alguma parte do seu corpo, do seu ser, que tá mais quente, tá mais frio, tá arrepiado? Às vezes parece que tá mais pesado ou tem mais ar. Sinta, leve sua consciência para este local. E agora, imagine-se num tubo de luz branca que vem direto dos céus e passa por todo o seu ser. O ambiente que você está neste momento. E agora se imagine, você em miniatura, olhando para essa luz que vai dos céus até o ambiente que você está. Se imagine bem pequenininho, bem pequenininha, como se fosse uma miniatura de você. O que você vê nesse momento? Você consegue ver alguma coisa se apresentando para você? Como é esse espaço? Como é olhar para essa grande luz? Tem alguma figura, alguma atividade a ser alcançado, a ser realizado? Você consegue manifestar algo neste momento? E agora, imagine o que você sentiria neste momento se você pudesse ter ou se tornar tudo aquilo que você deseja. Nesse local pequenininho, repleto de luz branca, o que você consegue imaginar e sentir na pele sobre você? Sobre as coisas que você realmente deseja se tornar, conquistar. Se tudo tivesse disponível para você neste momento, qual é o seu sentimento? Tem algum bloqueio? Alguma dor, alguma mágoa, alguma trava? Ou é gostoso, é bom, é prazeroso, te traz paz? Experiencie neste momento. Como que é isso? Você pode se imaginar já se tornando esta pessoa que você gostaria de ser. Você pode se imaginar conquistando aquilo que você deseja, como se já tivesse manifestado nesse momento. O que se passa na sua mente, no seu coração, na sua energia? Como que seu corpo se expressa nesse momento? Ele corre, ele toca, ele pula, ou simplesmente fica paralisado? Faça esse exercício por pelo menos 3, 5 dias seguidos. E, se quiser, escreva no papel as suas experiências e depois me conta, pode compartilhar aqui embaixo. Esse já é um exercício de expansão da consciência para aumentar a sua percepção e aquilo que você realmente deseja. Você vai ter algumas pistas se isso é realmente capaz ou não. Quando a gente vai tomar a medicina da floresta, muitas vezes a gente está buscando, se tornar alguém melhor ou conquistar coisas novas na nossa vida. Mas às vezes um simples exercício como esse, ele é capaz de nos dar tantas pistas da onde que a gente está no nosso caminho, que talvez você nem precise de medicinas da floresta nesse momento. Ou ele pode te ajudar, inclusive, a ter um norte maior daquilo que você realmente está buscando, querendo desenvolver. E também sobre as suas próprias limitações. Então, dentro deste vídeo, eu quis trazer para vocês um pouquinho mais de consciência sobre quem, o que somos nós. Sobre aquilo que a gente realmente está buscando. Quebrando aquele mito de que xamanismo é medicina da floresta somente. E também de que qualquer pessoa pode tomar medicina da floresta. O que essa Jéssica está passando ou passou, eu não desejo para ninguém.
mas que a gente pare de ficar julgando ou querendo analisar o caminho do outro quando não é solicitado. Porque às vezes a ajuda é a gente ter compaixão ou empatia pelaquela história, por aquela família e desejar o melhor para aquele caminho. Nem tudo é obsessão espiritual. Até se for uma obsessão espiritual, nós que abrimos aquele canal. E nem tudo é somente sobre ter uma bipolaridade, entre outras coisas, e aflorar naquele momento com as medicinas da floresta. Pode ser que esteja muito além. Pode ser que ela esteja precisando fazer uma grande manutenção na sua vida, uma mudança de um estilo de vida, de consciência, de dar mais atenção para si, para o seu estilo de vida, para as suas buscas, para compreender aquilo que realmente importa. Então por hoje é isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Espero que vocês tenham entendido o recado. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum tema que eu trouxe para vocês, pode comentar aqui embaixo que eu terei maior honra e prazer em estar te ajudando, em estar somando no seu caminhar. Agradeço profundamente vocês que estão aqui, que confiam no meu trabalho. Curtam aqui este vídeo, compartilha também com quem precisa aprender, deixe o seu comentário e seja a sua própria medicina. Não vá buscar as medicinas porque você viu algum vídeo, algum relato que alguém chamou, porque alguém incentivou. Busque saber sobre o seu próprio processo de cura. Estude sobre as medicinas da floresta. Analise se realmente é para você. E se for esse seu chamado, procure um local realmente sério. Um local sério não vai querer te entuchar a medicina da floresta sem te conhecer ao mínimo. Se você está apto, se você realmente precisa, muito pelo contrário, hoje que as medicinas estão por todos os cantos, tem muitas pessoas fazendo um trabalho sério, mas tem muitas pessoas que também estão despreparadas e a gente consegue diferenciar isso quando se tem principalmente uma anamnese séria, onde vai entender a sua história, um pouquinho sobre você, se realmente faz sentido você estar ali não. Não é sobre servir medicinas, é sobre te ajudar a se tornar medicina, conversando, integrando, te ensinando, te instruindo muitas vezes também. Então, que você encontre essa paz que você tanto procura, que você encontre essa consciência e entenda que ela não está fora, ela está mais na sua frente e dentro do que você pode literalmente imaginar. Um beijo grande na alma e até o próximo vídeo.